bom dia! Dia 4, Provérbios, o número 4. Já estou com a minha novinha aqui, que é a Nova Almeida atualizada, e com a King James. Caso a gente tenha dúvida em algum, a gente vem aqui na outra versão e vê como está escrito, porque tem várias traduções, né? Eu quero muito estudar assim, as versões originais, meu Deus. Então, dia 4. E bom dia! Quero saber como é que você está, como você acordou. Conselho paternal, o nome do capítulo de hoje. Então vamos lá. Filhos, escutem a instrução do seu pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Então eu quero ter entendimento sobre as coisas, uma compreensão diferente, um jeito de agir diferente, entender todas as situações de uma forma mais ampla, com mais sabedoria. Primeiro escutando a instrução, que é o passo a passo do pai. Então, nós temos que ver o Deus como o pai. E então ouvir o que vem da boca dele, a palavra dele, que é a instrução, que é o como ir, como fazer, como chegar, o passo a passo dos nossos caminhos, que ele dá um passo por vez. Então, a gente faz, depois, chegando no passo que ele nos deu, ele nos dá um outro passo. Ele nunca dá um mapa completo. Então, filhos, escutem a instrução do seu pai, que é o passo a passo. E escutar, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a palavra do nosso pai, que é a instrução de como viver. Estejam atentos, preste bem atenção, para que obtenham o entendimento. Eu quero obter entendimento sobre as coisas. Bom dia! Eu quero ter sabedoria. Eu quero ver coisas, sabe? Aonde os meus olhos rasos não veriam. Ver uma oportunidade, criar uma oportunidade. Às vezes olhar lá dentro do íntimo de alguém sem essa pessoa precisar falar nada. O Senhor nos traz esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria sobre todas as situações da nossa vida, inclusive aquelas que a gente passa, que não parecem muito boas, mas depois quando a gente passa e olha para trás, a gente fala, nossa, aqui eu cresci tanto. Isso é um verdadeiro entendimento. Saber que Ele está acima de tudo e Ele cuida de nós e que nós devemos confiar. E então, quando vier aqueles pensamentos intrusivos ou coisas que a gente anda escutando, que anda tirando a nossa fé, bom dia, Michele, linda, maravilhosa. O que a gente vai fazer? Se encher da palavra do Senhor, pelo ouvir a palavra do nosso Pai, que é a instrução de como viver, que diz aqui no versículo 1. 3. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mais única aos olhos da minha mãe, então ele era menino, quer dizer, tem um momento, bom dia, Emily, que nós somos meninas também, que nós somos meninos. Por quê? Porque a gente é imaturo, inexperiente, às vezes cru para a vida, às vezes imprudente, não pensa antes de agir, ou impulsivo com as próprias emoções, porque a gente é um ser humano. Mas quando a gente se encontra nesse estado de imaturidade, na companhia do Pai, como diz aqui o versículo 3, quer dizer que nós temos que ter o quê? Intimidade. Então, quando eu observo a minha inexperiência e penso na companhia do meu Pai, eu vou conseguir ter essa maturidade. Aí, único aos olhos da minha mãe. Então, amor. Eu sinto esse amor. Aí vem. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras. O seu coração, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, nossas vontades, reter a palavra é entender, é ouvir, é viver e criar memórias, porque assim a gente retém. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Então, guarda no fundo do seu íntimo o que é certo a se fazer e faça. Porque logo quando você começa a fazer o que é certo, você já muda o seu caráter, você já não quer fazer as coisas mal feitas, você já não quer buscar atalho para as coisas, você já não quer mentir ou omitir, você já não quer enganar ninguém, você quer ser uma pessoa verdadeira, você já não quer inventar desculpa para as coisas, você fala, olha, é isso, então vamos fazer acontecer. Ou se você errar, nossa, eu errei realmente nisso. Mas há um tempo atrás, quando nós éramos meninas, o que a gente fazia? Escondia.
Escondia para o nosso pai não brigar, para nossa mãe não brigar, mas na companhia do pai, que ensina, da mãe, que ama, como diz aqui, o que a gente tem que fazer? Falar, conversar, aprender, entender, viver aquilo que eles estão nos ensinando, o Senhor, para que a gente possa guardar no nosso coração, adquirir sabedoria e adquirir um entendimento. Não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Seja ler, seja ouvir, seja proclamar, seja falar de Deus, das obras dele na nossa vida, seja falar o quanto ele é maravilhoso, seja estudar a palavra, seja a gente ir para um culto, em uma congregação, seja a gente fazer um jejum, se sensibilizar para ver, não necessariamente em palavras, mas escutar Deus na natureza, escutar Deus numa coincidência que aconteceu, que ele está falando com você. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim, com tudo que você possui. O que é, então, com tudo que eu possuo? Quais são os meus recursos? Atenção, a vida, atenção, que é o maior recurso de todos. Aquilo que eu dou atenção, eu estou ali vivendo aquilo, eu estou respirando aquilo. Minha energia, a minha vida, o meu tempo, dinheiro, saúde e todos os recursos que a gente tem, adquirir sabedoria. Ou seja, tudo que eu tenho, eu não sou nada se eu não tiver isso, se eu não tiver sabedoria. Então, vamos fazer isso? Não, eu quero adquirir sabedoria. Vamos para aqui. Bom dia, Bia. Então, eu quero... por exemplo, eu já marquei vários compromissos com o Senhor, para ir para a igreja, para estudar a palavra, às vezes, para fazer uma visita, sabe, na casa de alguém, e eu senti assim, que aquela pessoa precisa de uma palavra, precisa de uma oração, ou para a gente conversar sobre Deus. E aí surgiu um outro compromisso que parecia muito bom, muito rentável, e aí eu pensei, aí eu orei e falei: Senhor, se o Senhor estiver nisso, o Senhor me avisa, porque eu vou, né? Senão, eu vou para a igreja, então vou fazer essa visita na casa dessa pessoa. E aí, ao final do dia, meu coração se abriu para congregar, para ir para a igreja, e eu fui. Mesmo que fosse um grande encontro de empresários, um grande encontro de influenciadoras, um grande encontro de networking, podia rolar vários negócios, mas o que é negócios? Para a palavra de Deus que me guia, que me traz o discernimento, o entendimento, que fala comigo, que me ensina, que me coloca na rota, que me instrui. Então, com tudo que a gente tem que querer a sabedoria, a única coisa. Esse é o princípio. Temer a Deus e colocar toda a nossa energia, o nosso entendimento, os nossos sentimentos. Eu quero isso. Eu quero isso. Então, eu não vou... Se eu quero sabedoria, eu vou caminhar com a tolice? Não. Eu vou caminhar com a imprudência? Não. Eu vou caminhar com a mentira? Não. Eu vou colocar tudo que eu tenho, a minha atenção inteira, as minhas vontades, a minha presença, o meu ouvido para escutar aquilo que vai me deixar mais sábia. Eu não vou mais escutar fofoca, eu não vou mais me colocar em conversas tolas, porque isso é ser amiga do diabo. Eu acho tão lindo como você fala, como você descreve a Bíblia. Oh, glória a Deus. Estou aprendendo também, né? Valorize a sabedoria e ela a exaltará. Se você a abraçar, ela honrará. Então, como é? Abraça, valoriza, não abandone, ame-a. Sabe que a sabedoria é a personificação de Cristo, né? Cristo é a personificação da sabedoria. Então, quando a gente anda junto, quando a gente tem mais fome e sede dele, quando a gente entende que agindo com a nossa própria vontade, a gente se dá muito mal. Há muitos anos eu fiquei agindo com a minha própria vontade, fazendo aquilo que eu tinha vontade e indo pelo lado que eu achava que era certo. E o provérbio diz que há muitos caminhos que para o homem parecem certo, mas que no fim levam à morte. E me levou à morte emocional, tive uma depressão. E me levou à morte espiritual, não me senti amada por Deus. Eu já fui a pessoa que não acreditava em Deus, só para você ter noção, na época da minha vida. Então, quanto mais a gente conhece ele, mais a gente quer ser íntima dele, porque ele é tão leve, ele é tão bondoso, é tão amoroso e paciente. Mesmo a gente sendo teimoso, oscilatório, pecador, mesmo a gente tem um monte de pensamento,
às vezes, insensibilidade às coisas dele, e ele está ali. A palavra dele diz que nem o lugar mais alto, nem o mais profundo do abismo nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem nada na criação nos separa do amor que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Então, se nada me separa, por que eu não vou viver isso? Por que eu não me permito viver esse amor? Eu quero sentir esse amor. Senhor, nos faz sentir esse teu amor, Deus. É algo tão imenso, é algo tão grande. E a porção que eu senti, eu já gostei. Imaginam que tem mais e mais e mais. Porque ele é infinito. Infinito em bondade, em misericórdia, em amor, em paciência. A sabedoria inteira. Você pensa, meu Deus, é muito lindo. A gente não pode desviar desse caminho, porque quanto mais eu escuto coisas que não têm a ver com o Senhor, quanto mais eu estou em companhias que não fazem as coisas que eu quero me tornar, sei que pessoas que não são sábias, quanto mais eu ando em locais que só me puxam para aquela velha Sara que eu parei de ser, mas eu estou sendo besta. Por quê? Porque eu não quero me tornar essa pessoa antiga. Eu quero me tornar uma nova versão que eu nem conheço, mas que meu espírito pede. Eu sei que você tem isso no seu coração. Eu sei que você quer ser uma pessoa melhor. Eu sinto daqui a sua fome de ser melhor. De parar de se estressar com coisas bobas, de parar de se preocupar com coisas bobas, de começar a olhar para as coisas com outros olhos. E isso é a verdadeira sabedoria. E o Senhor te dá. E o Senhor te dá, é só pedir. E buscar todo dia, e ouvir a instrução, e entender a palavra dele. Não é difícil. Parece difícil porque nós temos uma resistência, o mundo espiritual está aí. O mal não quer que você saiba ser uma pessoa que sabe discernir os corações, que sabe o que é de Deus, o que não é de Deus, que sabe qual companhia andar, qual lugar andar, que música escutar, que sabe como se cuidar, se amar, como cuidar da sua casa bem, dos seus filhos, seu esposo, esposa, como você amar o seu lar. Se você não sabe, essa consciência de saber, eu não sei, mas eu quero aprender, deixa eu buscar esse conhecimento, deixa eu buscar essa sabedoria que é a prática, deixa eu criar esse novo hábito. E assim vai. Cada dia uma nova oportunidade, fazendo no hoje. Amanhã você não se preocupa não, hoje é o que importa. O maná é dado hoje. Valoriza a sabedoria, ela exaltará. Se você a abraçar, ela honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Que lindo. Imagina, a sua mente só tem graça. As pessoas veem de longe a glória do Senhor em você. Meu Deus, muito perfeito. Muito lindo. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Então, escute as palavras de Deus, que é da Bíblia, que é igreja, que é falar sobre Ele, que é escutar um podcast sobre isso, que é escutar um estudo bíblico. Que mais? Que é perceber Deus falando com você nas pequenas coisas do dia. Escuta e aceite. Porque muitas vezes as pessoas podem nos dar conselhos e aí às vezes a gente está com a mente tão engessada nas dores, na nossa convicção sobre a situação, que na verdade a convicção é assim, ó. Eu estou vendo essa parte aqui, essa outra aqui, você está vendo essa. Então, você pode ver esse óculos aqui. Eu estou vendo a parte de trás, está vendo a parte da frente. Para mim, a parte de trás tem isso aqui, você não está vendo direito. Então, cada um tem uma convicção e a gente tem que quebrar essas convicções. Paulo diz que nós temos que renovar a mente, que é tirar as convicções antigas, aqueles achismos que a gente achava que era uma verdade absoluta e começar a colocar a palavra de Deus que a gente aceitou. E muitas vezes não é aquela palavra que a gente vai ouvir o que a gente quer, muitas vezes é ouvir o que a gente não quer. Nossa, eu não quero mais ser essa pessoa, então eu vou aprender. E o Senhor também manda pessoas para nos ajudar nesse nosso propósito de sermos pessoas melhores. Inclusive, quando a gente sai dos trilhos, conhece pessoas, não, eu também não quero ser como essa pessoa. A sabedoria nos faz compreender acima das emoções, das situações que a gente vive, para entender tudo nos ensina algo e há tempo certo para cada coisa. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos da sua vida se multiplicarão.
Quem não quer dias longos? Quem não quer uma vida com longevidade? Poder viver uma vida com paz, com riquezas, com honra. Como o provérbio de João estava dizendo, na mão direita, você tem dias longos, na mão esquerda, você tem riquezas e honra. Eu ensinarei a você o caminho da sabedoria. Então, meu Deus, mas eu não sei para onde ir. Pera que eu vou te ensinar o caminho. Ai, então tá bom. Sabe, pai, eu vou te ensinar o caminho para onde você deve andar, que é o quê? Dá um passo para cá, igual o Waze, dá outro para cá, vai para cá agora. É assim, Deus não vai te falar tudo não, a gente tem que ir um passo de cada vez, que aí a gente mostra a nossa fé, que vai fortalecendo a cada passo de fé, e a nossa intimidade com Ele também vai aumentando. Eu ensinarei você o caminho da sabedoria. Eu ensinei você o caminho da sabedoria e fiz andar pelas veredas da retidão, fazendo o que é certo. Se você andar por elas e os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Meu Deus, não importa o ritmo que você andar, você não vai se tropeçar, você não vai cair, você não vai se embaraçar, porque é um caminho de clareza, é um caminho de alegria, é um caminho de paz, é um caminho que você está consciente para poder decidir, escolher, saber quem é quem, o que fazer, o que não fazer. É um caminho que você sabe dizer não, é um caminho que você sabe dizer sim, que você sabe ser íntegro. Mas quando você está com a mente muito embaraçada, você não tem clareza, você tem até preguiça de pensar, concorda? Mas o Senhor nos faz ficar no aqui, no agora, na presença, conscientes, sensíveis. Retenha a instrução e não a deixe. Esse passo a passo que o Senhor nos traz. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Então a minha vida é a instrução, a minha vida é um passo a passo que o Senhor me dá. Porque Ele é o meu soberano. A minha vida está nas mãos do Senhor, então eu tenho que guardar isso. Por quê? Porque quando eu começar a agir com as minhas próprias vontades, decidir, eu vou nesse caminho mesmo. Poxa, mas eu poderia ter perguntado para Deus, Ele poderia ter me dado um sinal para onde ir, o que fazer. E de repente eu fiz com o meu próprio entendimento, cheguei lá, me dei mal, e aí volto com arrependido, pedindo perdão ao Senhor, e falo, agora Senhor, me guia aí de novo. Mas Ele, paciente, bondoso, misericordioso, fala, vem, entra na minha graça. Meu jugo, a minha direção a você é muito suave. Aprende comigo que eu sou manso, que eu sou humilde. Meu Deus, claro que eu quero aprender com o Senhor. Não entre na vereda dos ímpios, daqueles que fazem somente as suas próprias vontades. Esses são os ímpios, que não querem aprender, que querem só fazer, buscam muito prazeres imediatos, que estão se distraindo o tempo inteiro. Não ande com essas pessoas. Nem siga o caminho dos maus. Evite esse caminho. Eu não estou seguindo, mas evitar é o quê? Nem passar, nem ir na frente, nem assistir uma coisa disso, nem escutar alguma coisa disso, nem falar sobre isso. Nem andar com essa pessoa. E nem estar na casa dessa pessoa. Isso é evitar o caminho. Evitar, não, eu vou evitar. Não, eu não estou andando com essa pessoa, não, mas eu estou aqui na casa dela. Eu não estou andando nesse caminho mal, não, mas essas minhas companhias aqui, elas andam, mas eu não. De alguma forma, você está sendo a pessoa que está fazendo também. A pessoa que, por exemplo, que está no crime, E você, mesmo que não fizer nada, mas você está ali no meio do crime, você está ali com as pessoas, você também vai ser preso, Evite esse caminho e não passe por ele. Desvie-se dele e passe o quê? Longe. Desvie-se dele e passe longe. Eu vou passar longe desses conteúdos supérfluos, dessas pessoas que só postam besteira, desse tipo de série que só coloca bobagem na nossa cabeça, filmes também que não nos edificam, não nos fazem pensar e não nos relaxam, não nos trazem uma alegria no coração, que só traz coisas ruins. Eu vou me distanciar de más companhias, de locais que não glorificam nada de bom da vida, que eu não aprenda nada, que eu saia dali mais vazia ainda, que as pessoas me suguem de relacionamentos, de colocar meu coração só em dinheiro, só em trabalho. Pera, deixa eu observar os meus valores aqui e endireitar com a instrução de Deus. Deus, eu percebi que a minha vida está assim, olha, o Senhor quer mudar alguma coisa? Entre em mim e faça a tua morada, porque eu coloquei dessa forma aqui, eu achei que estava certo, igual um quebra-cabeça. Aí Deus fala, não, é assim, Então vem e faça a sua modificação, mesmo que nos doa. Por quê? Porque a gente quer controlar tudo e dói tirar a mão do controle.
Mas o Senhor é nosso Pai, nos fez muito antes do ventre da nossa mãe, conhece o nosso nome, conhece o nosso destino, conhece tudo. E Ele pode nos ajudar. Por quê? Porque Ele sabe tudo. Ele conhece nosso íntimo, nossos pensamentos. Ele conhece nossas vontades, nossos anseios, nossos sonhos. E os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são pensamentos de amor, de prosperidade, de paz, para nos dar aquele fim que a gente quer. Aí vem, desvie-se, passe longe desse caminho do mal e daquelas pessoas que só querem fazer suas próprias vontades. Os maus não dormem se não fizerem o mal, o sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque esse é o prazer deles. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade, bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos, o caminho daqueles que fazem certo, daqueles que querem ser melhor, daqueles que estão dispostos a aprender, é como a luz do alvorecer. Aqui na nossa versão da King James, no versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o caminho daquelas pessoas que querem melhorar, querem aprender, que estão com o coração aberto a ser uma pessoa melhor, é um caminho de aperfeiçoamento. Porque se você for olhar a vereda dos justos, o caminho das pessoas boas, eu sou boa, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu erro, mas eu sei meu erro, observo o erro, peço perdão para o Senhor, peço direção e a gente vai para cima e aprende, sempre leva uma lição. Então, é como a luz da aurora. Sabe quando amanhece o dia, ainda tá aquele dia breu, aí depois vem uma luzinha, aí o céu fica amarelão, aí depois começa a se aperfeiçoar, subir, subir, subir até ser dia perfeito, até o solzão tá lá em cima iluminando todo mundo. Isso é aperfeiçoamento, ser melhor a cada dia, ser melhor a cada dia. Por quê? Porque quando a gente é melhor a cada dia, não tem mais espaço para trevas. Mesmo a gente não sendo a pessoa mais maravilhosa do mundo, de ontem para hoje, mas um pouquinho, a gente tem que fazer igual e melhor, empilhando energia para a gente poder se tornar quem a gente quer, que é como o Mestre, como Cristo, com aquele caráter perfeito que conseguiu passar pela morte, vencer a morte, passou por todos os processos, não reclamou. Perfeito. Meu filho, escutem as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos. Então, de novo, escuta a palavra do Senhor. Preste atenção, não escuta e a mente está em outro lugar. Preste atenção, perceba os meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Se eu prestar atenção em tudo que Deus me ensina, não só na palavra dele, não só no culto, na igreja, mas também nas situações que eu passo. Cara, isso aqui, eu fugi do controle nisso aqui. Por que eu briguei? Por que isso me atingiu? Por que aconteceu? Por que eu estou passando por essa situação assim? Ah, entendi. Estou aprendendo isso aqui. Realmente eu preciso aprender. Qual é a minha falha nisso? Eu preciso aprender isso aqui. Eu sempre tive falha nisso. Isso está se repetindo porque eu decidi mal. Porque eu me deixei guiar pelas emoções. Eu preciso aprender, talvez, a ser uma pessoa que pensa antes de agir. Talvez estudar sobre essa área da minha vida que não está muito boa, aprender com quem já tem um domínio sobre isso, seja nas redes sociais, seja mentor presencial, seja uma pessoa que você conhece. Se não conhecer ainda, aumentar o seu nível de networking para andar com pessoas que têm o resultado que você quer ter. Pelo menos ir num curso que tenha pessoas buscando aquele mesmo objetivo, também é importante. Não deixe que elas se afastem dos seus olhos. Afastar as palavras de Deus dos meus olhos? Sim. Viver. Ver isso acontecendo, ver a bondade acontecendo em frente aos meus olhos, presenciar momentos bons, ver as coisas com os olhos bons. Estar em locais que pessoas glorificam a Ele, estar em situações em que os meus olhos possam perceber Deus ali. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Viva essas memórias, guarde assim. O mais íntimo, assim, isso aqui é inegociável, sabe? Íntimo. Não é para todo mundo aqui, é inegociável, ninguém acessa. Porque são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. Por quê? Porque quando você age mal, o seu corpo começa a definhar. Você começa a ter doenças, começa a ter gastrite, começa a ter dor de garganta, começa a ter dor na coluna, dor no joelho. O cabelo começa a cair, você começa a ter mais estresse, porque
Sem sabedoria, você se estressa mais. Se você se estressa mais, você vai começar a brigar mais. Se você brigar mais, vai sair palavras ruins pela sua boca e você vai comer esse fruto da boca. Ou seja, vira uma bola de neve. Então, se manter sempre escutando a palavra do Senhor, sempre entendendo as situações, o que nos ensina, buscando viver o que é melhor, presenciar esses momentos, buscando prestar atenção nas pequenas coisas do Senhor, sabe? Já percebeu uma folhinha? Uma folha, como a folha é bonita, meu Deus! Você já olhou para um insetinho assim, para um passarinho? Você já olhou para a dança das árvores no vento? Para olhar para você ver. Meu Deus, Deus fez tudo tão bonito, tão perfeito. Guarde-os no mais íntimo do seu ventre, mais íntimo do seu corpo. E será saúde para o seu corpo e vida. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ou seja, os seus pensamentos. Tudo que deve tomar cuidado, toma cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa, você vai sentir. E o que você sente, você vai acabar falando e vai acabar fazendo. Isso você vai se dar mal se for ruim. Então, deixa eu ver o que eu estou pensando. Putz, estou muito preocupado. Peraí, eu vou colocar mais a palavra de Deus, eu vou confiar mais nele, vou ver um testemunho aqui. Eu vou me colocar em jejum, eu vou para a igreja, eu vou fazer uma caminhada ao ar livre. Deixa eu observar a natureza, ver o que a natureza me ensina. Então, olha isso. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Guarda o que você pensa, o que você sente, porque você se sente com vida ou sem vida de acordo com como você se sente, como você pensa. Então, afaste a mentira da sua boca e a falsidade, a omissão. Mantenha longe da perversidade dos lábios, a reclamação, a fofoca, o desrespeito. E que os seus olhos olhem direto, olhem para frente. Não olhando para o lado para se comparar com o próximo e não olhando para trás para ficar olhando para o passado. Eu vou focar no meu alvo, que os seus olhos olhem reto, direto para frente. Foco. E que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Fixa, tô fixa. Pode acontecer qualquer coisa aqui, eu não vou me distrair, Entende que isso é não se distrair? Faça plano na vereda dos seus pés. Vou caminhar reto. Para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. E afaste os seus pés do mal. O que é se inclinar? É se distrair no meio do processo. É parar de perguntar as coisas para Deus. Te dizer se é sim, se é não. É começar a agir com as suas próprias vontades, com o seu próprio entendimento, achando que, não, eu vi que esse caminho é legal. Não. Quando eu tomo decisão, o Senhor já, pum, no meu coração. Se eu tomo decisão, não pergunto para o Senhor. Ou mesmo que Ele me responder assim, não, eu falo, eu vou fazer. Filho da porra me lasca todinha. Então, eu tinha orado para o Senhor, Ele me tinha trago um entendimento, e aí falou assim ao meu coração, e aí eu fiz a minha vontade. E aí o Senhor fechou tanto o meu coração que nesse dia eu fiquei ansiosa, preocupada, fiquei mal, minha mente não estava bem, eu percebendo os sintomas no meu corpo do Espírito Santo, sabe? E eu falei, ok, eu já entendi. Então, o Senhor, Ele é muito sutil. Cabe a nós sermos sensíveis e perceber, além das emoções, o que o Senhor está me ensinando. Saber perguntar para Ele, porque Ele é o nosso soberano. Então, se eu estou desviando para a esquerda, para a direita, eu estou me distraindo. Então, se Deus diz assim, foca os seus olhos para frente, fixados no alvo, não importa o que aconteça, continua. Mas eu estou numa tempestade, Deus, olha para Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Não se preocupe, isso aqui é fase, há tempo certo para todas as coisas. O Senhor está aí, dê glória a Ele, a tudo que você viver. Se eu glória a Deus por essa tempestade, se eu glória a Deus por esse problema, porque eu sei que o Senhor, assim como me permite entrar no deserto para eu aprender, o Senhor também me traz caminhos no deserto. Sim, mas eu tenho que perceber o caminho que Ele está me trazendo. É por isso que eu não posso ficar pensando demais em preocupação, pensando demais que eu não vou conseguir, pensando demais que tudo vai dar mal. Por quê? Nossa vida procede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que é o nosso coração. Se eu tiver com esse padrão de pensamentos e sentimentos conturbado, como é então que eu vou viver a boa e perfeita vontade agradável de Deus? Como? Preocupada, não vou conseguir nem perceber o meu nariz. Então,
me preencher, escutar, que os meus olhos possam presenciar, que eu possa estar em companhia de pessoas que também amam a Deus, pessoas em comunidades que também queiram crescer, estar nesse ambiente sempre buscando, sempre perguntando ao Senhor os meus passos, o nosso caminho vai ficando mais leve, louvando, escutando um louvor, escutando um testemunho assim fervoroso para a nossa fé falar, meu Deus, eu achei que eu tinha um problema, mas esse problema dessa pessoa é muito maior. Perdão, Senhor. Eu estava pedindo uma coisa aqui, mas olhando aqui e servindo. Olha, eu estava lendo Adão Raciocínio ontem. Olha só que lindo. Vou ler uma parte para você aqui, antes da gente orar. Provérbios 31, 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você se destaca. Por que se destaca? Aí está dizendo assim, o desafio é alcançar um ponto de cura onde você possa discutir o que antes foi uma frustração silenciosa. Então Deus, Ele pega e nos cura a ponto da gente olhar para aquela dor, para aquele abuso, para aquela situação, para aquele roubo, para aquele abandono, para aquela rejeição, para aquela situação que você ficou em pedaços. Olhar para ela e não sentir mais dor. E então você conseguir trazer para o próximo que está passando por isso que você passou, um conselho. Até para aquele que está pensando em passar, opa, não anda por aí não, porque eu já passei. E quem está inserido, você fala, não, foi assim que eu saí. Entende que ministério lindo é. O Senhor pega toda aquela bosta que a gente viveu e transforma em adubo. Adubo. Para adubar outras flores, para florescer outras vidas. Sim, eu passei por tudo que eu passei, mas hoje é ministério. Assim como você. Foquemos então em quê? Em nos curar. Com a presença da água que nos traz vida, que é Cristo. Focar com tudo que a gente tem, a nossa atenção, os nossos sentidos, porque é Ele que nos traz a verdadeira essência. Nada que a gente busque fora vai suprir o espaço que Ele fez para Ele. Aí ele disse assim, notei que quando alguém dá entrada no hospital, os médicos não retêm tanto tempo como costumava. Então, não fica muito tempo internado. E aí diz assim, geralmente, também por falta de coisas no hospital, falta de leitos, etc. Portanto, no momento em que o indivíduo pode cuidar de si, eles dão alta, tipo assim, para a pessoa poder ir para casa. É ali, é em casa que se aprende a levantar, que se aprende a enfrentar as limitações. E é ali que, com sabedoria e obediência ao Senhor, né, obediência à instrução ao médico, né, o médico vai falar, você não pode fazer isso, tem que tomar aqui esse remédio, esse passo a passo nessa hora. Então, é com sabedoria e obediência às instruções, se pode terminar o processo de cura. E ali também se pode curar o espírito da mesma forma que curou o que? A carne. Chega um ponto em que você recebeu ajuda o suficiente, não encontra mais na lista daquela pessoa crítica, que estava crítica, né? Não, eu estava doente, não estou mais doente. Agora eu posso ceder o meu leito para outra pessoa. Você ganhou forças ajudando também outras pessoas. Você jamais se tornará uma ministra, um ministro, quando estiver deitado no leito do hospital, porque é um momento de curar. Seja o corpo, seja o espírito, seja a alma. Quer dizer, o espírito já é curado, né? Tá perfeito, já veio pronto. Levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou. Há tantos que necessitam do leito em que você se encontra. Ceda-o a essas pessoas e seja parte da evolução, da solução, em vez do problema. Ou seja, enquanto você estiver se curando, sirva. Ajuda a pessoa. Porque tem gente que não sabe nem o que você acha que é pouco. É muito bom quando você pode deitar-se à noite e saber que as suas ações de hoje fizeram diferença na vida de alguém. Afirmo-lhe que o seu ministério está onde você se encontrou mais fraca. Lindo, né? Senhor, muito obrigada por esse dia. Nos consagramos a Ti. Senhor, deixa a gente sentir esse Seu amor, uma porção maior ainda, Deus. Faça com que a gente perceba o quanto o Senhor é maravilhoso no dia de hoje. Nos constrange com esse Seu amor perfeito. Que tudo possa cooperar para o nosso bem, como diz a Tua palavra. Que o Senhor possa nos proteger de todo o mal, Senhor. Que todo o espírito de inveja, de negatividade, de destruição, de roubo, possa cair por terra agora, Senhor.
Tudo aquilo que entrou na nossa vida, de alguma forma, por inexperiência, por meninice nossa, possa agora, Senhor, ser amarrado em nome do Senhor Jesus e tirado da nossa vida e preenchido aquilo que é bom, Deus. Nós queremos ser como o Senhor, que o Senhor faça morada e nós queremos ser uma casa boa para o Senhor morar. Nós não queremos ser uma casa suja para Ti, nós não queremos ser uma casa toda destruída, que começa algo e não termina, que ainda está no meio da reforma. Nós queremos, Senhor, viver o processo. Agradecemos pela nossa vida, nossos recursos que o Senhor nos deu. Nós sabemos que foi tudo o Senhor, que é tudo o Senhor. Obrigada pelo nosso ministério, obrigada pela nossa cura, nossa restituição, por estar conosco em momentos difíceis, em momentos de desfrute, em momentos alegres, em momentos que nos forjam um caráter, em momentos de tempestade. Obrigada por estar conosco, seja no mais baixo do poço, mais fundo do poço, seja no lugar mais alto e mais grandioso. Obrigada por nos manter íntegros, Senhor, e de alguma forma, se de algum modo a gente se corrompeu, que o Senhor possa nos fazer um vaso novo, por meio da Tua mão, da Tua presença, da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para nos redimir e sermos uma pessoa melhor. A cada dia, pode nos ajudar com isso? Obrigada pela nossa saúde, família, trabalho, recursos, tudo, por todos os momentos que o Senhor nos ajudou a passar e por todos os livramentos que a gente nem viu que o Senhor nos livrou. Obrigada, Deus, nos dê sabedoria e discernimento de espírito para que a gente possa caminhar reto, Deus, e não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu sei que algo bom vai acontecer hoje, porque nós somos Teus filhos amados. Obrigada, 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 obrigada. Glória a Deus, Senhor. Bendito és Tu, santo, 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 perfeito. Aleluia. E um beijo no seu coração e ótimo dia pra gente.